início ao nosso culto, à nossa escola bíblica dominical, vamos orar pedindo para que Deus esteja abençoando a cada um de nós, guardando as nossas vidas, pedindo para que esteja abençoando este culto e que tudo o que fizermos aqui seja para a honra e glória dele. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, exaltado seja, Senhor, o teu santo nome. Meu Deus, te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando este culto, Senhor. Que nós possamos esquecer as preocupações do dia a dia, as aflições que têm tanto nos perturbado, e que nós possamos, neste momento, descansar em Ti. Que nós possamos voltar os nossos olhos para o Teu santo altar, para Te cultuar, para Te adorar, para aprender da Tua palavra nesta manhã, Senhor. Esteja abençoando a cada participante deste culto, Senhor, que não possamos ser apenas telespectadores ou internautas, mas que possamos ser adoradores, Senhor. Abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, aqueles que não podem participar dos cultos. Esteja abençoando aqueles que não têm acesso à internet, Senhor, então por isso estão privados também deste momento onde temos a oportunidade de Te louvar, onde temos a oportunidade de Te glorificar, Senhor. Abençoe a cada um de nós, receba o nosso louvor, a nossa adoração. Essa é a nossa oração com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus. Vamos cantar dentro do número 46 do Cantor Cristão, que tem como título Transformação. Vamos ler a palavra de Deus, João, capítulo 3, 17 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de
mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em luz. Amém? intercessão, vamos colocar os nossos pedidos, os nossos agradecimentos perante o altar do Senhor. Nós vamos continuar orando pela irmã Conceição, pela irmã Sandra, pela irmã Lucineide, pedindo a recuperação de cada uma delas. Vamos pedir pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. Vamos pedir para aquelas pessoas que têm tido dificuldades em se manter. Nós temos aí recolhimento dos itens da cesta, que tem ajudado muitas pessoas
Então, se você pode ajudar, entre em contato com a gente e ajude. Se você precisa, entre também em contato com a gente para que pessoas, para que a gente possa ajudar na medida do possível cada um de vocês. Então, nós vamos orar também pelo nosso país. Nosso país tem passado por momentos difíceis, além da pandemia. Nós vamos orar pelos nossos governantes, temos que orar por eles, temos que orar pelas famílias, vez de oração pela família. Então vamos interceder pelos nossos pais, filhos, avós, tios, primos, aquelas pessoas que não conhecem a Jesus e que necessitam da graça salvadora de Cristo. Eu gostaria de pedir à irmã Carol que viesse à frente, fazer essa oração de intercessão. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor e interceder uns pelos outros neste momento. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estar louvando e agradecendo o seu santo nome. Senhor, eu te agradeço por cada adolescente, por cada irmão que está aqui nessa manhã, Pai, para aprender mais a Tua palavra. Te agradeço também por ter nos protegido até aqui e ter nos abençoado, Pai. Te peço agora por cada enfermo, Pai, por cada pessoa que precisa do Teu auxílio. Senhor, eu peço que faça a Tua vontade em todas as vidas, ó Pai. Eu te peço que esteja com as famílias da nossa igreja e com todas as outras famílias. Senhor, esteja direcionando e que Jesus Cristo seja o coração do lar. Senhor, eu te agradeço por cada vida, ó Pai, por cada vida, Senhor, que nós já vimos transformadas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. 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 Vamos louvar ao nosso Deus. Vamos cantar a Ele a glória. Todas as coisas.
Bíblia, Salmo de número 2, nós vamos meditar nesse texto nessa manhã. Salmo de número 2, diz assim a palavra do Senhor: Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantaram e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está sentado no céu se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá, dizendo: Eu tenho estabelecido o meu rei sobre Sião, meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Amém? Há um contraste interessante entre os dois primeiros salmos. O primeiro salmo ele é focado na pessoa e também na lei. O segundo, ele já enfatiza o nacional e a profecia. Outro contraste, no Salmo de número 1, a gente vê Cristo, homem perfeito. No Salmo 2, ele é o Rei dos Reis. No Salmo 1, lida com as bênçãos dos judeus, embora também essas bênçãos são para cada um de nós, para os crentes, para os cristãos. Enquanto o Salmo 2 apresenta o julgamento da nação gentia, aqueles que não creem, aqueles que não seguem a palavra de Deus. Os dois salmos, eles usam verbos em comum. O primeiro verbo, perecer, e 1,6, ele é aplicado ao Salvador individual, e no 2,12, as nações rebeldes. E o verbo meditar também é usado no Salmo 1,2, apresenta o tipo certo de meditar, e no Salmo 2,1, o tipo errado. Então nessa manhã a gente vai dividir os 12 versos em 4 partes, com 3 versos cada, e vamos ver 4 partes que ouvimos uma voz diferente nesse salmo. A primeira voz que a gente ouve é a voz da nação, dos versos 1 a 3. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantaram e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Essa é, sem dúvida, a voz da rebelião. Aqui os gentios estão se rebelando contra Deus, estão se rebelando contra o seu governo. Os líderes levaram as nações a se rebelarem e todos resistem ao Senhor e a Cristo. É claro que ao longo dos séculos a gente tem visto isso. A gente tem visto, desde a criação do povo de Deus, a gente tem visto os povos se rebelando contra Deus. E cada vez mais isso é mais forte, principalmente nos tempos de hoje. Quantos países não creem em Deus? Quantos países já abandonaram a Deus, já resistiram a Deus? E há um coro de rebelião contra o reino de Deus e o reino de Cristo, como nunca se ouviu antes na história. Mas o que as nações querem? Elas querem se livrar do governo do Senhor. Ele fala: rompamos os seus laços. Deus, ele direcionou cada nação, direcionou cada um às suas terras. Olha aí em Gênesis 10, 5. Por estes foram repartidas as ilhas das nações, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Em Atos 17, 26, e de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhe os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então Deus já havia colocado, já havia ordenado, então ele já estava estabelecendo o seu governo, mas as pessoas
os líderes não aceitam o governo de Deus na vida deles, não aceitam o governo deles. Queridos, a história mostra que as nações gentias sempre rejeitaram Israel, sempre rejeitaram o povo de Deus, sempre rejeitaram a palavra, sempre rejeitaram a Jesus. As nações não querem se submeter a Deus. Ao contrário, elas, como orgulhoso Nabucodonosor, elas querem seguir os seus próprios caminhos. Não admite o governo de Deus no assunto dos homens. E os nossos adolescentes, os nossos jovens, os homens e as mulheres também estão assim. Acham que são donos das suas próprias vidas, querem romper com Deus e fazerem as suas vontades. E isso como nação, a gente vai vendo nações e nações se afundando. Essa rebelião gentia, ela ganha mais força com a instituição da Igreja do Senhor. Lá em Atos 4, de 26 a 30, diz assim: levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos, que falam com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. Então o povo está se rebelando cada vez mais, e nos últimos dias não será diferente. Haverá uma totalidade, reinos se unindo, governos se unindo contra Deus. Em Apocalipse 6, a partir do 15, você vai ver como a Bíblia detalha isso. Nós temos visto muitos países virando as costas para Deus. Muitos templos hoje foram fechados e hoje são bares, são boates, são cinemas, teatros, porque as pessoas têm abandonado a Deus. E esses templos já não se fazem necessários, infelizmente. A gente vê muito lugar na Europa, muitos templos na Europa, muitos templos, especificamente lá em Portugal, um lugar onde o cristianismo era muito pregado. Hoje em dia quase não há igrejas, há uma dificuldade muito grande em se falar do amor de Deus ali naquele país e em tantos outros. Então, não entrem nessa rebeldia contra o Senhor. Todos os que entraram saíram derrotados, e creiam, é um tipo de derrota avassaladora, é um tipo de derrota cruel. Nós não devemos enfrentar o Senhor, não devemos ser rebeldes ao Senhor. E aí vem o segundo ponto, a segunda parte, é a voz do Pai. Salmo 2, de 4 a 6, aquele que está sentado no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu rei sobre Sião, meu santo monte. Como Deus reage às ameaças dos homens? Como Deus reage às rebeldias dos homens? Ele ri, pois o Senhor é maior que o homem, não precisa temer. Líderes fracos, insignificantes, despreparados, o Senhor não precisa. Hoje o Senhor não fala em julgamento ainda, mas Ele fala da graça da cruz. Mas chegará um dia em que rir-se-á dele o Senhor, como está escrito no Salmo 37, de 1 a 15, 59, de 1 a 8. Irmãos, devemos lembrar também do orgulhoso Senaqueribe, que desafiou a Deus e aos judeus e foi eliminado de repente. Isso é o que acontece quando se desafia a Deus. Deus não apenas vai rir, mas irá se irar. Hoje, por enquanto, Deus fala, não fala com ira, mas fala com a graça. Fala por intermédio da graça, por intermédio de seu Filho Jesus. Olha Hebreus 1 e 2. Por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão
e desobediência recebeu justa retribuição. Estamos na graça de Deus mais um dia. Essa graça findará e a sua ira sobre as nações e sobre o mundo será impetuosa, será forte, será devastadora. Ela é bem descrita em Apocalipse a partir do capítulo 6, depois leiam, onde está descrito sobre a tribulação. Esse será um tempo, julgamento pavoroso, de pavor, onde a terra, o mar, os céus, o mundo natural e as pessoas e as nações, milhões de pessoas morrerão através das pragas. Nós hoje temos já ultrapassamos 320 mil pessoas que morreram por causa do Covid. E olha, quando vierem essas pragas mais fortes, serão milhões de pessoas. Quando os céus começarem a enviar os seus desastres, nós vamos ver como a terra sofrerá, como as nações pagarão o preço pelo que elas têm feito, pela desobediência delas e não ouvir a voz de Deus, a voz do Pai. Nesse período de tribulação, a nação de Israel será purificada como preparação dos crentes para o retorno de Cristo. Haverá um remanescente, então ela será purificada. Quando ele estabelecerá o seu reino em Jerusalém, durante esse tempo muitas pessoas serão salvas, mas muitos também selarão seu destino com a própria vida. Queridos, a voz do Senhor é uma voz de declaração. Ele não apenas declara, mas há um cumprimento na sua palavra. Ele constituiu o seu rei sobre o Monte Santo. Esse rei é o nosso Cristo. Deuteronômio 7, 13 e 14 diz assim: Bendito serás mais do que todos os povos, não haverá estéril no meio de ti, seja homem, seja mulher, nem entre os animais. E o Senhor desviará de ti toda enfermidade, não porá sobre ti nenhuma das más doenças dos egípcios que bem conheces. No entanto, as porás sobre todos os que te odiarem. Embora Cristo ainda não esteja sentado no trono de glória, ele está sentado à direita do Pai. E tão certo como a palavra do Pai, isso se cumprirá. Jesus intercede pelos seus. Um dia ele retornará em glória e sentará no seu trono de graça para julgar e governar as nações. Devemos ouvir a voz de Deus, irmãos. Devemos ouvir a voz de Deus. Queridos amigos, queridos internautas que estão participando deste culto nesta manhã, todos aqueles que não deram ouvidos a Deus saíram prejudicados, saíram machucados, saíram devastados, pagaram o preço pela desobediência, pela indiferença, pela incredulidade. A terceira voz que nós ouvimos é a voz do Filho. Versos 7 a 9. Falarei do decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança, as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Nesses versículos, Cristo fala para nos contar o que Deus lhe diz em seu decreto eterno. É bom saber que Deus decretou o cumprimento do seu plano e que o homem não impedirá e o homem não impede a obra do Senhor. Quantos reinos já se levantaram contra a obra de Deus? Quantas celebridades já se levantaram contra a obra de Deus? Quantos ricos, quantos famosos, quantos crentes já se levantaram contra a obra de Deus? Mas a obra de Deus, ela avança, ela permanece firme, ela cresce, através dos desafios ela tem crescido. Vejam, quando se trata de Jesus não é diferente. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando o pai disse isso para o filho, não foi quando ele veio ao mundo, mas quando ele saiu da sepultura. Atos 13, de 28 a 33, diz assim, E se bem que não achassem nele nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Quando haviam cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele foi visto durante muitos dias por aqueles
que com ele subiram da Galiléia a Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos as boas novas da promessa feita aos pais, a qual Deus nos tem cumprido, a nós, filhos deles, levantando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Tu és meu filho, hoje te gerei. Vejam que Hebreus 1,5, olha o que fala. Pois a qual dos anjos disse mais, Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E Hebreus 5,5, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, Tu és meu filho, hoje te gerei. Porquanto, aqui tem mais uma citação sobre isso quando a gente lê. Então, 3 citações sobre essa parte. Eu te gerei, tu és o meu filho. Cristo recebe herança por causa da vitória dele na cruz, por causa da vitória dele sobre o pecado, sobre a morte. Em Hebreus 1, 4 e 5, feito tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele será meu filho? Todos nós lembramos o batismo de Jesus quando Deus fala ali, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Isso também se repete na transfiguração. Querido, Jesus recebe todas as nações por herança, até os confins da terra, tudo ele receberá por herança. E olha que Satanás quis tirar isso dele, quis mudar a história dele em relação a isso. Satanás ofereceu às nações sem que ele precisasse fazer sacrifício, sem que Jesus passasse por sacrifício, sem que ele passasse pela cruz. Mateus 4, 8 a 10, quando Cristo vence a tentação, a gente vê Satanás oferecendo isso e ele vence a tentação. Sabemos que ele era santo, que ele é santo, que é um Deus santo, que ele é Deus. Receber as tentações, ele não cederia, mas as tentações eram reais para Jesus. Ele sofreu com isso, ele foi tentado. Então Satanás também oferecerá esses reinos ao anticristo. E ele, infelizmente, vai governar, mas felizmente por um curto espaço de tempo. Lá em Apocalipse 13, de 1 a 10, fala sobre isso. E quando Cristo retornar em sua glória e poder, ele receberá toda a terra como posse. E os cristãos reinarão com ele, mas é necessário que nós possamos ouvir a voz de Jesus. Quantas pessoas têm tampado seus ouvidos ao chamado de Jesus? A gente vê aquele jovem rico que Jesus falou, olha, vai, vende tudo que tem e me segue. Ele não quis seguir. Para outros ele falou, deixa tudo e vem me seguir. E eles foram. Nós devemos ouvir a voz de Jesus, não devemos ser insensatos, mas sim seguir a Cristo com vigor, com alegria, não por obrigação, mas com alegria, com paz no coração, com satisfação, ouvir e seguir aquele bom pastor, aquele pastor que se preocupa com suas ovelhas, que cuida das suas ovelhas. E a quarta e a última voz, é a voz do Espírito, 10 a 12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, regozijai-vos com tremor, beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Então esses 3 versos finais, eles são um apelo do Espírito Santo, para que os homens entreguem a sua vida a Jesus. Ele é direcionado a 3 áreas da personalidade do homem. No verso 10, o apelo é direcionado à mente. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Então, sede prudentes, deixai-vos advertir. Enquanto os conselhos dos ímpios desvia os incrédulos, a sabedoria do mundo é loucura para Deus,
Nosso conhecimento está no Senhor, está no temor do Senhor. A nossa sabedoria está no temor do Senhor. Nosso mundo se vangloria do conhecimento, sem dúvida. O conhecimento do mundo aumentou sobremaneira de muito tempo para cá, e recentemente tem aumentado o conhecimento cada vez mais. Mas lhe tem faltado ao mundo sabedoria, ao conhecimento, mas não há sabedoria para lidar com o conhecimento que eles têm. Governos que lutam contra a palavra do Senhor, falta de sabedoria porque não ouvem a voz do Espírito Santo, governo que proíbem distribuição de Bíblias, que negam a entrada de missionários, e faltam sabedoria, e é essa sabedoria e a mente que o Espírito Santo faz esse apelo. No verso 11, o apelo é direcionado ao coração. Servi ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Servi ao Senhor. As pessoas, em vez de rebelar-se e resistir-se, deveriam se curvar a Cristo, deveriam servir a Cristo. A entrega a Cristo resultará numa plena alegria, numa paz constante. Dificuldades passamos, tristezas temos, mas a paz de Cristo inunda o nosso coração. E o Espírito Santo nos chama a isso, nos faz um apelo ao nosso coração para que nós possamos servir ao Senhor. E no verso 12, o clamor é direcionado à vontade do homem. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Beijai o filho, preste homenagem a ele, mostre entrega amorosa a Jesus. O beijo fala de amor e reconciliação. Deus reconciliou-se com o mundo. A gente já viu em alguns estudos, 2 Coríntios 5, 18 a 21, depois leia lá. Lá está falando sobre isso. Olha, Deus, ele que não tinha feito nada errado com a gente, nós fizemos com ele, mas ele buscou a reconciliação. O Salmo 85, 10 faz uma declaração bonita. Fala assim: a benignidade e a fidelidade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram, elas se beijaram na cruz de Cristo. Agora o Senhor pode salvar o pecador perdido e confirmar a lei do Senhor, porque o salário do pecado é a morte, só que Jesus morreu em nosso favor. Em Lucas 19, 14, olha o que diz para aquelas pessoas que não estão querendo ouvir a Cristo, que não estão querendo ouvir a Deus, que não querem ouvir ao Santo Espírito. Mas os seus concidadãos odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. Que alegria é, irmãos, nos ajoelharmos perante o Senhor Deus. Como é bom quando nós estamos prostrados, adorando ao nosso Deus. As pessoas que não querem fazer isso farão mesmo obrigadas, em Filipenses 2, 10 a 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para muitos, já é tarde. Viveram uma vida como quiseram, uma vida de rebeldia, uma vida de abandono a Deus. Para alguns está sendo oferecido uma nova chance, oferecido um momento de reflexão nesse tempo de pandemia, onde a gente vê que toda a nossa vida mudou, toda a nossa vida que aparentemente fazia sentido, que aparentemente estava organizado, tudo mudou, muitas pessoas perderam a vida, muitas pessoas ainda vão perder, independente de pandemia, outras doenças, acidentes, catástrofes, muitas pessoas vão perder a vida, mas é importante que nós entendamos que está sendo dado uma nova oportunidade. Não ouça a voz da rebeldia, ouça a voz do Pai, ouça a voz do Filho, ouça a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando ao seu coração nesse momento, está falando ao meu coração. Nós devemos ouvi-lo, nós devemos deixar-nos transbordar do Espírito Santo.
O Salmo 1 ele inicia com uma bênção, o Salmo 2 encerra também com uma: bem-aventurados os que nele se refugiam, e acontecerá que todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a nossa oração, essa é a nossa mensagem, que nós possamos invocar o nome do Senhor, que nós possamos ouvir a doce voz do Senhor e aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, e que nós possamos obedecer ao seu chamado, que nós possamos obedecer aos seus mandamentos, que nós possamos nos prevenir através da palavra, através das orientações do Santo Espírito a respeito do pecado, a respeito do que o mundo tem oferecido, e através das nações rebeldes nos falando. Nós não devemos ouvir a rebeldia, mas sim ouvir a voz de Cristo, ouvir a voz de Deus que está nos sustentando e a voz do Santo Espírito que nos consola e que nos conforta. Amém? Estamos assim então encerrando o nosso culto dessa manhã. Nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã que tem participado conosco, tem se alegrado conosco. Confesso que quando a gente vê as visualizações, a gente fica espantado pelo pouco número de acesso ou de feedback, de retorno que a gente vê dos irmãos da igreja comentando, mas a gente vê muitos irmãos, muitas pessoas que não são da nossa igreja, que não são crentes, comentando as lives, pedindo oração, participando, acompanhando e interagindo conosco, que pra gente isso é uma alegria muito grande. Então nós da Igreja Batista Vida e Paz nos colocamos à disposição de cada um de vocês para orar, para cuidar de cada um de vocês, para orarmos uns pelos outros, para estarmos atentos às necessidades. Não passe por necessidades. Você tem uma família, você tem a Igreja do Senhor, a Igreja Batista Vida e Paz e tantas outras igrejas que creem e confessam que Cristo é o Senhor. Essas igrejas estão prontas para te ajudar nessa época de pandemia. Que Deus esteja abençoando, que você tenha um domingo muito alegre, com muita paz, com muita satisfação em Cristo Jesus, que seja um domingo transbordante do Espírito Santo na sua vida e na vida da sua família. Que Deus esteja com cada um de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus.